fizermos, porque nada escapa à preocupação de Deus para conosco. Ele disse assim: não caiu um pardal. Ele podia falar em águia, ele podia falar em outro animal, assim de destaque, né? Ele falou do desprezível pardal, daquele que ninguém dá bola, tem até raiva dele. Mas Jesus disse: não caiu um pardalzinho sem que eu não saiba. Okay? Isso chama-se teísmo, é a preocupação, a intervenção de Deus para conosco neste mundo, seu cuidado. Eu vou ler da epístola de Paulo. Eu acho que foi Paulo que escreveu Hebreus. Se não foi, passa a ser agora. 4 de Hebreus. Olha só. Veja que a linguagem é uma linguagem que os hebreus compreenderiam. Porque os hebreus, muitos deles, judeus, né, estavam se tornando cristãos. E Paulo tinha a esperança de que esta carta chegasse também às mãos de judeus. Mas especificamente para aqueles que estavam conhecendo a Jesus. Olha o que ele diz. Desde o verso 14 do capítulo 4, ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi em todas as coisas tentado à nossa semelhança, mas não pecou. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de... Eu ainda vou trazer esse assunto aqui. Eu adoeci terrivelmente há uns 5 ou 6 anos. Quando eu estava assim já me restabelecendo, eu li o Novo Testamento 3 vezes no hospital. E de repente eu fui percebendo algo interessante. Para que e a fim de. Isso define o propósito da nossa vida com Cristo. Por quê? A fim de, para quê? Aí surgiu um tema. A fim de e para quê? Aqui ele está dizendo: acheguemo-nos ao trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, para sermos socorridos em tempo oportuno. Nós só vamos compreender a beleza dessa mensagem se nós viajarmos no tempo e ir até o santuário de Israel. O santuário de Israel, que é uma cópia, Paulo diz, do santuário celestial. Evidentemente que uma pálida ideia do que é o templo do Senhor. Mas esse santuário era cortado por uma cortina, dividido, lugar santo e lugar santíssimo, não era isso? Era. Essa cortina significava o quê? Inacessibilidade para o homem comum. Isso demorou muito tempo, essa tenda do deserto. Depois ela foi se acabando e construíram o grande templo de Salomão. Olha aqui, ó. As paredes vinham agora de alvenaria, mas não se encontravam. 1,5 metro, mais ou menos, elas paravam, essas paredes, e descia uma cortina. Esse templo, ele foi destruído por Nabucodonosor em 586. Depois ele foi reconstruído por Zorobabel. Vocês que estudaram a lição da escola sabatina, foi reconstruído. Ali estavam as paredes de alvenaria, elas não se encontravam e continuou descendo o véu. Esse templo ele foi restaurado no tempo de Jesus por Herodes, tanto que era chamado Templo de Herodes. Mas a cortina permanecia.
Só quem podia ir além da cortina era o sumo sacerdote uma vez por ano. Os sacerdotes comuns, eles só chegavam até antes da cortina. Ali antes da cortina, no lugar santo, tinha um altar, chamado altar do incenso. Claro que existia brasa em cima desse altar. O sacerdote entrava ali 2 vezes por dia. Ele entrava com um incensário. Ele pegava esse incenso e olha aí, está vendo a cena? Ele deixava o incenso cair. Quando esse incenso tocava na brasa do altar de incenso, a fumaça subia. Ei, ela subia pela cortina. E essa cortina, ela não tocava no teto. Ela tinha um espaço de propósito para que aquela nuvem, aquela fumaça entrasse no lugar santo. Diga comigo, diga assim, essa fumaça representava as orações dos santos através do sacerdote. Então, quando o sacerdote colocava, deixava cair aquele incenso, ele dizia: Senhor, aí vão as orações de todos os teus filhos. Isso, ó, século. Isso era para instruir o povo que os pecados fazem separação entre ele e Deus. Que no lugar santíssimo estava uma caixa, dentro da caixa a arca de Deus. A tampa dessa caixa chamava-se Shekinah. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, e quando ele entrava, o Shekinah estava brilhando. Deus aparecia ali nesse brilho para falar da santidade. Isso era tão sério que o sacerdote entrava, mas tinha aqui nas pernas dele umas cordas, que se ele fosse fulminado, se ele entrasse ali sem pecado, ele seria fulminado. Então, ninguém deveria entrar lá, mas arrastava ele pelas pernas. Nunca aconteceu, porque ele se consagrava muito para entrar na presença de Deus. Agora, quando nós lemos no Evangelho, Cristo está na cruz e ele disse: está consumado. Quando ele falou isso, este véu do templo de Herodes, olha a espessura. Olha para cá. Rasgou-se. A Bíblia dá detalhes de cima a baixo. Pensa num anjo escalado por Deus para rasgar essa cortina de cima a baixo. Jesus disse: está consumado. Uma intervenção de cima para baixo para dizer que nada acontece no processo de salvação se não for intervenção divina. Mas quando esse véu se rasga, didaticamente para nós isso é lindo, porque estava posto fim à inacessibilidade do ser humano comum. O acesso estava franqueado, retirava-se o bloqueio e caducava ali todo o sacerdócio humano como intercessor. Então, por isso, Paulo vai dizer aos Hebreus: acheguemos com confiança ao trono da graça, representado pela caixa no lugar santíssimo do santuário celestial. Acheguemos como vacilantes? Não. Temerosos? Não. Duvidosos? Não. Confiantemente. Tem uma tradução que diz com ousadia. Outra diz com destemor. Por quê? Porque somos filhos. Nós não precisamos mais de cordas em nossos tornozelos, porque nós precisamos do nome de Jesus. Vocês lembram da manhã da ressurreição? Maria, ela disse: mestre, foi tocar, ele disse: Maria, não me toques, porque eu ainda não subi o Pai. Uma questão de projeto.
embora o sacrifício dele tivesse acontecido, precisava de uma reunião no centro do universo para ver a comprovação de que o sacrifício dele tinha sido aceito. Aí ele diz, pode ler no Evangelho, ele diz, Maria, que mulher maravilhosa, não é? Que maravilhoso é Jesus. Que coisa linda. Uma pessoa tão sofrida, tão judiada pela existência, tem o privilégio de receber do Senhor, após a sua ressurreição. Mas eu vou para o meu Pai. Eu ainda não subi. Vai aos meus discípulos, conta o que você viu, porque eu vou até meu Pai. Olha aqui, entendeu? Maria foi aos discípulos e ele subiu ao céu. Velocidade de Deus. Ele chega no centro do universo, no tempo que corresponde à rotação da terra, o domingo da ressurreição. Ele chega, ele entra no templo celestial, o Pai se levanta e diz, o teu sacrifício foi aceito. Pensa na solenidade, está pensando na solenidade. Anjos, representantes de mundos que nunca caíram em pecado, louvam o Senhor pela vitória de Cristo. Ele está entrando no santuário celestial. O Pai se levanta no trono. Ele disse, eu ainda não subi ao Pai, mas vai para os meus discípulos, porque eu vou ao meu Pai. Era disso que ele estava falando. Ei, entende isso aqui? Eu vou ler agora o capítulo 7. O 6:19, ele diz, temos a fé como âncora da alma, segura e firme. E essa fé penetra além do véu, no íntimo do santuário celestial. Olha aqui agora, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha aqui, na manhã da ressurreição, Jesus entra no santuário celestial. Ele entra como pré-cursor. O que é um pré-cursor? É aquele que caminha o caminho antes. Jesus inaugurou, veja, o véu se rasga, ele ressuscita e entra com o precursor no interior do santuário celestial. O que é um precursor? Aquele que caminha o caminho antes. Significa que ele inaugurou o caminho para o trono da graça, para que cada um de nós, no seu nome, cheguemos até ali. O diabo não quer que a gente compreenda isso, porque se não compreendermos isso, nós seremos eternos dependentes de alguém, de papai, de mamãe, de gurus, de pastores, de superpadres, espíritos e tanta coisa mais. Mas a palavra de Deus diz, o caminho foi aberto. Por isso, então, diz o apóstolo, acheguemo-nos com confiança. O que eu preciso fazer para ir ao interior do santuário celestial? No nome de Jesus apenas. Ele diz, peça em meu nome e você vai. Imediatamente. Isso chama-se o caminho da fé. Quem que entendeu isso? Os apóstolos entenderam isso. Pedro diz assim que nós somos o sacerdócio real e a nação santa. 1 Pedro 2:9. O que é o sacerdócio real? Sacerdócio real é que você é uma sacerdotisa, você é uma sacerdotisa, eu sou um sacerdote, no sentido de que agora eu posso entrar no íntimo do santuário celestial e abrir o meu coração em gratidão, em louvor ou em súplica. Pensa no que significa furtar isso de você. Tem uma profecia de Daniel que diz que um poder surgiria dentro da história que roubaria das pessoas o contínuo sacrifício. Olha aqui.
que era o contínuo sacrifício? No pátio do templo tinha um altar que ficava constantemente um cordeiro sendo queimado ali. Quem entrava pela parte da manhã, tirava a cinza da noite e já colocava outro. Aquele fogo que fora aceso por Deus, queimando sempre. Parte da tarde entrava outro sacerdote, colocava outro. Assim passava a noite. Isso se chamava de sacrifício contínuo. Uma clara demonstração da contínua disposição de Jesus por nós. O que é roubar o contínuo sacrifício? É deslocar a mente do Senhor Jesus, do santuário celestial. É deslocar a mente para mim mesmo, por uma arrogância, uma prepotência, uma presunção de que eu posso sobreviver sozinho. Ou então, me tornar dependente de outro ser humano, de santos. No momento em que isso acontece, há o roubo do contínuo sacrifício, que é a constante dependência de nós e a constância, oferta e disposição de Cristo em nosso favor. Pensa se isso pode acontecer. Não pode acontecer. Todo cristão que entende isso anda com as próprias pernas. Cheguemos-nos, pois, ao trono da graça, com ousadia, com confiança. Agora, entenda. Você acha que essa é uma mensagem que uma pessoa que não aceitou Jesus vai entender? Não vai. Isso é para quem tem a Cristo como seu Salvador. Só que isso pode começar exatamente agora. Por quê? Para eu ir com confiança, eu tenho que antes ter experimentado o perdão dele na minha vida. Porque a ausência do perdão me causa medo. Adão fugiu de Deus. O Adão, antes do encontro com Cristo, não podia ir ao trono da graça, ele tinha medo. Como que ele ia com confiança? Não iria. Aqui está a razão porque muitos não vão, porque eles são vacilantes. Eles temem. Ele diz, eu sou muito pecador. É a síndrome de Pedro. Eu tenho um sermão que eu nunca preguei, está na minha cabeça, chama-se A Oração que Jesus Nunca Vai Atender. Quando Pedro viu aquele milagre da pesca, ele se ajoelhou e disse, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pobre Pedro, tadinho do Pedro. Não sabia que Jesus, exatamente porque era pecador, por isso ele se aproximou. O Senhor nunca vai se afastar de nós. Pelo contrário, se passarmos por trechos onde nós estamos transgredindo a sua vontade, aí que Ele intensifica o seu amor e o seu cuidado. Para que a gente possa... Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Olha, sinta. Tudo que o diabo quer é que a pessoa, que o cristão, por alguma razão, deixe de ir ao trono da graça. No momento em que você corta essa ida ao trono da graça, você ficou vulnerável e ficou nas mãos dos espíritos maus. Paulo, falando disso, ele diz, vive no mundo sem Deus. O que é viver no mundo sem Deus? É viver à deriva. Pensa numa casca de nós em pleno oceano. A deriva. Agora, eu não posso. Aqui está o segredo da vida espiritual no foco do cristianismo vitorioso. Eu entender que esse véu se rasgou para que eu, no nome de Jesus, visite a corte celestial. É por isso que o livro de Hebreus vai dizer que nós nos associamos numa assembleia universal pela fé. Nós já cultuamos com anjos, representantes de mundos que nunca caíram. Quando eu disse que o meu pai
No nome do Senhor Jesus, estou na tua presença. Está para rasgar o seu coração. Hoje e no sábado que vem eu estarei falando sobre o privilégio da oração. Como se deve orar? Se deve orar, Jesus disse em meu nome, ao Pai. Paulo diz, venha ao trono da graça. De um modo geral, nós usamos o nome de Jesus para fechar a oração. Pensa no que eu vou dizer. Oração não é para ser fechada em nome de Jesus apenas. É para ser iniciada em nome de Jesus. Então se eu não mencionar o nome de Jesus, ele não me ouve. Ele ouve, mas você perde a didática do céu. Assim, Pai, olha aqui. É em nome do Senhor Jesus, o meu Salvador, o meu Redentor, que eu estou na tua presença. Está sentindo isso? Quantas vezes? A hora que você quiser. Muitas vezes por dia. É só lembrar disso. Diga, os meus pés estão na terra, mas minha mente está no céu. Pai, em nome do Senhor Jesus, o meu Salvador. Isso significa que cada oração é uma confissão de que sua vida tem dono. Cada oração é uma confissão de que você não está mais à deriva. Que ninguém vai entrar e possuir sua mente. Ela é do Senhor Jesus. Pai, é o nome do Senhor. Agora pensa a oração fora desse foco. Querido Deus, estou na tua presença. Em nome de quem? Quem é você, rapaz? Para chegar diante do Senhor sem o intercessor. Entendeu isso? É só na misericórdia que essa oração é ouvida. Mas perde-se a oportunidade de confessar que Ele é o Senhor da sua existência. Senhor, eu ouço tanto isso. Chegamos à tua presença, coitado. Quem somos nós? Aqui, e essa oração é a confissão da plena ignorância. É em nome de Jesus, é a confissão da plena sabedoria, do pleno conhecimento, do pleno entendimento. Agora por quê? Qual é o a fim de? A fim de alcançarmos poder. Entendeu? Então eu vou à presença do Senhor em nome de Jesus para receber poder. Para quê? Para ser socorrido no tempo oportuno. Diga comigo, diga o tempo oportuno, diga. É a hora da tentação. É a hora da sua angústia. É a hora do desespero. O tempo oportuno é aquela hora em que você sabe que o demônio está tentando levar você a fazer o que você não quer. Ser o que você não é. Praticar o que você não quer praticar. Essa é a hora oportuna. Se tiver a experiência de ir ao trono da graça, a palavra de Deus está dizendo que você vai ser socorrido. Se não, não vai ser socorrido. Olha aqui, corte a oração na sua vida. E você será um joguete na mão dos demônios. Que não vai ao trono da graça. Agora, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: vá ao trono da graça, receba poder, que no momento oportuno você vai ser socorrido. Morris Vanden, tremendo teólogo, faleceu faz 4 anos. Oh, alma que deveria ter vivido mais, pastor Morris Vanden. E sabe qual é a tragédia do cristianismo, Sônia? Ele diz, a tragédia do cristianismo é ler Hebreus 4,16 de trás para frente. Como seria essa leitura de trás para frente? É assim: ei, na hora da tentação, vá ao trono da graça. Para ser socorrido não vai funcionar.
Não vai funcionar. Na hora da tentação, é a hora da vitória, não é a hora da busca, hein? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Jesus não socorre ninguém que clama por Ele só na hora da tentação. A tentação vem, dá-lhe uma rasteira, você cai no chão. Os demônios riem dos santos anjos, zombam dos santos anjos. Humilha você, sua família, zomba do céu, porque não tem estoque de fé. Conheci um cara viciado em sexo. Ele dizia para mim, isso é pior que droga. Mas eu oro, Muniz, eu oro. Eu falei, como você ora, rapaz? Quando eu estou num motel, eu oro. Ó, Senhor, me ajuda. Vai adiantar alguma coisa? Hein? Não adianta nada. O que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus está dizendo assim, ó, nós não obtemos vitória na hora da tentação. Na hora da tentação, a vitória só se manifesta. Nós não caminhamos em busca de vitória. Nós não esperamos vitória. Nós andamos em vitória. Nós nos deslocamos em vitória. Vitória não é lá, vitória é cá. Vitória não é uma experiência que vai acontecer. Vitória é cada respirar. Jesus é a vitória. A fim de sermos socorridos em momento oportuno. O que você acha disso? Significa que não tem como aqui dar errado. É por isso que você vê o cristianismo indo como um transatlântico. Pá. Hein? Vagas imensas, ondas gigantes, ele vai, pá. Vai só cortando. Falhamos, claro, somos falhos. Erramos, mas o destino é seguro. Qual é a tua vontade, Senhor? E aqui vamos nós. Os reformadores, eles entenderam isso da reforma protestante. Isso para romper com a dependência daquele sacerdócio medieval, confissão auricular. Foi fácil, não. Não é fácil você deslocar alguém de uma dependência, seja do que for, para Jesus Cristo. Porque a pessoa se vicia. Pensa uma pessoa depender de ídolos. Não é fácil. Quem já dependeu disso sabe o que é. Por que o ser humano é dependente? Porque ele vê. Nós somos seres essencialmente sensoriais. Se eu vejo, é mais fácil. Mas a Bíblia diz, a mente se torna como eles são, frios, insensíveis, brutos. Então, arrancar o cristianismo de dependência, desse furto do sacrifício contínuo e canalizar não foi fácil. Mas então os reformadores protestantes chamaram isso de sacerdócio de todos os crentes. Agora, como é que pode você querer começar um dia sem isso? É a primeira coisa, meus queridos. É verdade, ele falou. Levante, nada de... Ai, Senhor, não, você ainda não está pronto para a oração. Você está grogue. Eu, pelo menos, quando eu levanto, eu não entro em sintonia logo. Hoje de manhã eu levantei, estava um pouco cansado, acordei. Falei, vou dormir mais meia hora. Dormir foi logo mais uma. Levanta. Aí ao banheiro, passa água nessa cara justificada. Agora você está pronto para orar ao Senhor. Não é não? Toma uma água com limão.
e entra. Ai, olha só que coisa linda. Disse: oh meu Deus, que glória, meu Pai, é te conhecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou na tua presença. Você sozinho, desse tamanho já pode fazer. Pode ou não pode? Claro que pode. Pode fazer. Os jovens podem fazer. Entra no trono da graça, receba poder, consagre aquele dia para o Senhor. Isso é oração. É oração. Resumindo, vamos ao trono da graça porque o véu se rasgou. Em nome de quem? Oração é para ser fechada em nome de Jesus, sim ou não? Mas antes é para ser aberta em nome de Jesus. Eu vou ao trono da graça sozinho, não, lá tem o quê? Miríades de anjos, seres de todos os planetas que estão ali cultuando. Eu já me sinto no meio, eu já faço parte, eu já sou da Assembleia Universal dos Santos. E não vejo o dia em que isso vai ser feito assim, face a face. Eu tenho certeza que eu recebo o poder. E aí eu vou para o dia. Lindo, não é? Maravilhoso.
Vamos lá, no modelo bíblico. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, assim como grupo, colocando a nossa vida em Tuas mãos para esta nova semana. Nossas atividades, projetos, desafios e também nossas angústias estão em Tuas mãos. Por favor, Senhor, socorre cada um de nós nos momentos decisivos, oportunos, sejam eles de ordem espiritual, profissional, financeiro, relacionamentos, que possamos ter a certeza de que o Senhor está sempre ali, pronto para nos erguer e a caminhada continuar. Então aqui estamos nós, abraçando esta semana para que ela seja próspera. E, acima de tudo, que a cada dia e a cada momento desses dias, nossa mente se volte para Ti em gratidão por Teu amor e louvor por Tua redenção. No santo nome de Jesus, amém. Linda semana!